Glória a Deus, meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, amém? Pode sentar no seu lugar antes de compartilhar a palavra com vocês. Quero fazer um anúncio aqui para os irmãos. Meus irmãos, mais ou menos um mês antes da Confreedom, que foi no mês de junho, né? Então, em maio, um dia o pastor Marquinhos me ligou, pedindo para falar comigo. Ele queria lá em casa falar comigo algo urgente. Aí eu recebi lá em casa, no dia, durante a semana, e ele foi falar para mim de algo que Deus havia colocado no coração dele, não é? E Deus, ele veio compartilhar conosco, comigo e com a missionária, que Deus havia colocado no coração dele que tinha chegado o tempo, o fim do tempo que ele ficaria na frente da rede de jovens aqui da igreja, né? O pastor Marquinhos, ele ficou alguns anos aí na frente dessa liderança dos jovens, não é? E tanto eu e ele, nós sabíamos que esse não era o chamado dele, né? E então ele foi lá conversar com a gente, explicou a situação, né? Eu entendi e houve de fato uma testificação no meu espírito, né, com relação àquilo que ele estava me dizendo, né? O pastor Marquinhos sempre foi um homem muito dedicado à igreja, muito dedicado à obra de Deus. É óbvio, né, que naquele momento nem eu e muito menos ele, eu acho, nós imaginávamos o que ia acontecer com ele, né? Hoje ele está pastoreando lá a ICB Colombo, né? Então, naquele momento, nós estávamos assim, né, orando para ver quem, de fato, né, Deus iria levantar para assumir a liderança dos jovens, e o que Deus queria com o pastor Marquinhos, não é verdade? Já que Deus está tirando ele de uma coisa, com certeza vai botar ele em outra coisa, né? Só que nós não tínhamos em vista alguém aqui na igreja que tivesse, né, essa disposição de assumir uma liderança, né? Eu acredito que muitos aqui na igreja, aqui nessa congregação, têm chamado para muitas coisas, mas embora muitos tenham chamado, a Bíblia diz que poucos são escolhidos. Por quê? Porque não basta a pessoa ter um chamado para alguma coisa, a pessoa precisa também estar disposta a viver o seu chamado, né? E o que gera em nós a indisposição de viver o chamado? Porque viver o chamado, né, nos conduz a um caminho de abrir mão coisas da nossa vida particular, não é verdade? Não é? Então, viver um chamado, humanamente falando, é muitas vezes desconfortável, não é? Eu vou ter que, né, o tempo que eu tenho para mim, né, que já é pouco, né, a gente já tem pouco tempo para a gente, né? O mundo ele trabalha numa forma na vida da gente para tirar o nosso tempo do Senhor. Inclusive quero que você, né, trazer isso com uma palavra de alerta para você: cuide, o mundo jaz do maligno, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus, e o mundo tem uma estratégia para tirar o seu tempo que você deve devotar ao Senhor, né? Não são poucos os que não têm tempo para ler uma Bíblia durante o dia, os que não têm tempo para orar, ou não é verdade? Os que não têm tempo para frequentar um culto, principalmente quando fica quente. Curitiba é um negócio estranho, né, meu irmão? Quando está muito frio, os irmãos não vêm no culto porque está frio, esquenta, os irmãos também não vêm no culto porque está quente, e quando está quente dá vontade, né? Quando está frio dá vontade de fazer nada, e quando está quente dá vontade de fazer outras coisas, né? Não é verdade? Aí é um problema, né? Então, eu quero trazer esse alerta para você, né? Então, embora muitas pessoas tenham chamado, a Bíblia diz que poucos são escolhidos, porque de fato são poucos que têm a disposição de pegar aquele tempo que é dele, particular, da sua família, que já é, de certa forma, em função dessa loucura do mundo, pouco, né? Então, a pessoa não tem disposição em dividir esse tempo aí para dizer sim para o seu chamado, não é? E eu me lembro que depois que nós conversamos com o pastor Marquinhos, né, eu olhei para ele e falei assim: meu amor,
Nós estamos enrolados. Eu falei para ela, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Não é? Então, eu falei, mais uma coisa para me fazer. Né? Se eu estava falando com os irmãos, meu Deus do céu, tem que chutar o escanteio e correr lá para cabecear para fazer o gol. Não é? É líder do Estado, é superintendente, pastor de congregação, líder de célula, e agora também, daqui a pouco, vou ter que ser, não é? Líder da rede de jovens. Eu olhei para cima e falei, meu, tu vai ter que me ajudar, tu vai ter que me dar umas ideias, porque pensa num cara sem ideia, sou eu para essas coisas. Né? Eu não tenho chamado, não é? Para isso aí, né? Me fala para ensinar, para pregar, meu irmão, pula ideia, sermão, inspiração na minha mente, né? Para aconselhar, para pastorear, né? E eu falei, meu amor, tu vai ter que ter umas ideias. Eu falei para assim, tu é boa de ideia, né? Tu é boa de ideia, então já começa a ter umas ideias, já começa a pensar aí no como é que a gente foi fazendo, né, na sessão Freedom, foi ou não foi? Não é? E ela já começou a ter ideia, porque ela é bom para ter ideia, você está me entendendo? Né? E aí ela perguntou para mim assim, mas tu sentiu paz? Ela falou assim, eu fiquei preocupado com essa situação do pastor Marquinhos. Eu falei, meu amor, eu senti paz no que ele me falou, que Deus tinha falado para ele, testificou algo no meu coração. Não é? Eu falei, não, amém, irmão. Então, tipo assim, né? Eu creio assim que se eu segurar alguém para fazer o que Deus não quer, Deus não vai levar essa pessoa para fazer o que Deus quer que ela faça. O que Deus quer que ela faça é o que vai gerar fruto, não é verdade? Eu fiquei até na expectativa. O que Deus vai arrumar com o pastor Marquinhos? Eu tenho certeza que vai abençoar a igreja, né? E, né, ficamos ali uma semana pensando no assunto. Aproximadamente uma semana depois, não é? O Fábio e a Adri vão lá em casa, né, eu fiquei sabendo de uma situação, eles haviam saído lá da ICB Colombo, em função de alguns problemas que estava tendo lá, que também, né, me ajudou a tomar essa decisão lá com relação aos pastores, onde o pastor Marquinhos está hoje. Essa não foi a grande motivação, mas, não é? É que negócio, né? Um pingo da água transborda quando o copo já está cheio, né? Conversei com eles, sempre acreditei no potencial deles, né? Como eles eram líderes de célula lá na ICB Colombo, sempre acreditei no potencial deles. Teve uma vez que, conversando com o pastor Marquinhos, né, eu até comentei com ele, pastor Marquinhos, quem sabe, né, não é esse casal aí, né, que de repente Deus vai levantar para ser o líder de jovens da superintendência, né, que como nós temos uma superintendência, não é, além de eu ter um líder para cada ministério da igreja, o meu objetivo sempre foi levantar um líder para cada ministério na superintendência, para dar o suporte. Por exemplo, olha só, embora eu seja o superintendente, eu não sou, por exemplo, um cara indicado para dar suporte para as pessoas líderes do ministério Kids, por exemplo, não é? Eu não tenho esse se perguntar para mim, o que tem que ensinar para as crianças? Aí eu vou dizer o que tem que ensinar, mas como, aquele jeito, aquela, sabe, toda aquela dinâmica de cuidar de crianças já não, né, não tenho muito, né? Embora eu seja o superintendente, eu não tenho essa pegada assim para jovem, para estar com a galera, né? Tipo assim, e aí galera, como vocês estão? Aquela coisa toda, sabe? Né? Então a minha ideia sempre foi levantar um líder, além de cada congregação ter o seu líder, né, de cada ministério, nós levantarmos líderes de cada ministério para dar suporte para os líderes da congregação. Esses líderes, né, independente se fosse da sede ou de qualquer outra congregação, estariam ligados diretamente comigo, né, e através da direção da palavra e do dom que Deus deu a cada um a eles com relação ao seu chamado, né, as coisas iam fluir. E uma semana depois, chega lá, tipo assim, quem acredita em cegonha aí? Mas não foi a cegonha, não é? Chega o Fábio e a Adri lá em casa e nós começamos a conversar, passamos, né, um pedaço da manhã e à tarde lá, né? Vocês vieram no culto depois ou não? Não? Saíram um pouquinho antes do culto, saíram um pouquinho antes do culto, ficamos conversando lá, e ali, irmãos, naquela conversa, não é? Surgiu a ideia e também a possibilidade de eles estarem vindo aqui para a sede. Eles já tinham saído da CB Colombo, estavam congregando já uns 2 ou 3 meses na Bola de Neve lá em Colombo, não é? Mas tinham chamado no coração,
não é? Um chamado que ardia, um desejo de cuidar dos jovens, de orientar os jovens, de ver se, né, essa juventude perdida aí, e fazer alguma coisa. E eu me lembro quando eu desci lá de casa, eu falei assim: meu amor, eu não acredito no acaso, não é? Imagina, um pouco mais de uma semana, né? Deus fala para o pastor Marquinhos que não é para ele fazer meus trabalhos de jovens, né? Eu sou o pastor da igreja, então se não tem quem faça, eu tenho que fazer. E daqui a pouco veio o Fábio e a Adri, entendeu? Eu falei: se for de Deus, vai dar certo, não é? E nós ficamos orando mais ou menos uma semana, né? Uma semana, e Deus testificou no coração deles. E, meu irmão, só pode ser chamado, irmão, para sair de Colombo para congregar aqui, tem que ser chamado, não é verdade? Eu confesso para vocês que dificilmente eu congregaria numa igreja muito longe da minha casa, não é? Pelo menos no início ali da minha vida de fé. Hoje, se Jesus mandar eu morar numa cidade e pastorear uma cidade a 100 quilômetros de distância, eu vou fazer, porque eu já tenho maturidade para isso, já estou disposto a pagar esse preço, não é? E então as coisas começaram a se encaixar, e eu tive a testificação no meu coração que Deus estava mandando eles para cá para suprir essa necessidade, né, inicialmente aqui na sede, não é? E possivelmente mais além na superintendência também, não é? Porque isso já era uma coisa que eu tinha no meu coração antes de estarem aqui. Eu confesso para os irmãos que eu nunca imaginei que o Fábio e a Adri, né, viriam congregar aqui na nossa congregação, nunca passou pela minha cabeça, como eu nunca imaginei enviar o pastor Marquinhos para receber Colombo, né? Os irmãos que são mais chegados a ele já devem ter ouvido dele, que ele não queria sair daqui, ele queria ficar aqui, né? Ele já disse várias vezes para mim: missionário, ó, eu não quero, porque quando ele veio, quando ele pastoreava aqui na congregação do Xaxim, a sede lá do Pinheirinho, eu levei ele para lá, e eu falei assim: Marquinhos, eu estou trazendo para cá, mas o meu propósito é trabalhar contigo e com a pastora Raquel para enviar vocês posteriormente, não é? Mais preparados, mais ensinados, mais treinados para a obra que Deus tem para vocês. Eles disseram: não, pastor, eu nunca, missionário, não, eu não quero mais, eu entendo que eu quero ficar do lado do Senhor, Deus me colocou aqui para ajudar, e eu sou grato a isso, não é verdade? Não é? Porque todo pastor de uma igreja precisa de um outro pastor que vai auxiliar ele, não é? E o pastor Marquinhos era essa pessoa na minha vida, não é? Teve um tempo nós tivemos o pastor Valdeci também com a gente, ele me auxiliava mais nas questões, né? Ele era o tesoureiro da igreja, então ele cuidava da parte administrativa da igreja e também da parte dos casais, e o pastor Marquinhos me ajudava na parte pastoral, e quando faltou o líder de jovem, ele também, né, por compaixão à obra, também assumiu essa responsabilidade, então ele me ajudava bastante. E eu confesso para os irmãos que estava confortável eu ter ele aqui. Quando surgiu a situação de eu precisar de alguém para Colombo, eu conversei com ele assim, só por descargo de consciência. Não, eu vou perguntar, veio no meu coração, vou perguntar. Quando eu falei com ele falou para mim assim: missionário, o Senhor já está há algum tempo falando do meu coração, entendeu? Que eu seria enviado, não é? E eu aceito, e ele foi, não é? Então, quer dizer, as coisas tudo aconteceram, não é? De forma que dentro do meu discernimento, dentro da minha convicção de fé, não dá para negar que Deus está envolvido nesse negócio, porque a iminência de muita coisa dar errado e ficar desfalcado, Deus, ele começou a prover tudo o que nós precisávamos como igreja, né? Eles vieram para cá, então, quando é que vocês vieram para cá? Final de junho, né? Foi logo depois vocês vieram na Confreedom, inclusive, né? Vocês vieram depois da Confreedom. Então, Confreedom já estava quase perto ali. Então, eles vieram para cá, mas na Confreedom vocês estavam, não? Não estavam também. Então, eles vieram, e desde do final de junho até agora, nós temos conversado, tenho, né, aconselhado eles, direcionado eles naquilo que Deus tem para eles. E o nosso objetivo agora é reestabelecer a rede de jovens aqui na igreja, não é? Para a gente realmente começar a fazer um movimento dos jovens, agora, né, não mais com alguém que, embora estava muito disposto e zeloso pelo trabalho, pastor Marquinhos, não era o chamado dele, mas como ele é um homem temente a Deus disponível, ele sempre nos ajudou, amém? Nós queremos então, né, reinaugurar a rede de jovens, a rede Águia Freedom,
não é? A partir da liderança do Fábio e da Adri, amém? E nós queremos então, para organizar isso melhor, para ficar de uma forma que nós possamos aproveitar melhor o potencial deles como líderes de jovens e o potencial dos jovens da igreja, né, para um ajudar os outros, para ter comunhão uns com os outros, porque, meu irmão, o jovem gosta de comunhão, não é verdade? A gente vai ficando mais velho assim, chegando perto dos 50, cabelo branco, testosterona em queda, você está me entendendo? E as irmãs progesterona em queda, a gente quer mais ficar em casa, não é verdade? Né? Uma noite de sono já passa a ter para nós assim um preço significativo, não é verdade? Sim ou não? Não é? Rapaz, né? Porque a gente demora mais para se recuperar, né? A gente demora mais para descansar e aquela coisa toda, né? Mas os jovens precisam estar inseridos numa comunhão, né? Então nós queremos organizar na igreja, não só como era antes, né? Os jovens estar, né, espalhado por todas as células e se reunirem no dia da Sessão Freedom. Nós queremos promover mais essa comunhão dos jovens, primeiro, para que os jovens da igreja sejam mais cuidados, não é verdade? Né? E a amizade cristã, ela é um cuidado fabuloso, meus irmãos, não é? Muitos jovens se perdem na igreja por não ter contato com outros jovens, amém? Então nós queremos estabelecer não só uma rede de jovens, mas estabelecer uma rede de jovens a partir de uma liderança de jovens, amém? Hoje nós já temos, não é, a célula do Igor, que é a célula dos meninos, os meninos ali, né, 13, 14, 15, é isso aí, né, Igor? Pouco mais? Quanto é que é a idade deles? É de 15, né, a 20, ele está ali. Nós temos a célula que era da Sara, né, da Sara, que passou para a Sarinha, entendeu? E a Sarinha foi enviada junto com o pai dela, né? E então a Adri, ela assumiu essa célula das meninas, né, das adolescentes, e o nosso objetivo é levantar, né, num médio prazo aí, uma pessoa para liderar essa célula das adolescentes. E nós queremos organizar uma célula de jovens, não é? E quem é jovem assim, né? De 30 para baixo, não é? Eu sei que eu sou jovem também, não é? Então, uma liderança de jovens adultos, né? De jovens casados, e não precisa ser casado também, pode ser solteiro também, e fazer uma célula com esses jovens maiores. Então nós queremos organizar os jovens da igreja em 3 células, uma de jovens maiores, jovens acima aí dos 18, 20 anos, né? E as 2 células de jovens de adolescentes, que nós já temos, que vai ser a nossa semente de mostarda para a rede de jovens. A partir daí vamos começar a ter um trabalho específico para eles. Esse ano tem sido um ano de muitas mudanças, não é? E eu confesso que depois dessa última mudança que teve no campo, assim, eu até pensei em orar para Deus, falei, Senhor, né, deixa um pouco de mudança para o ano que vem. Quando eu pensei em orar, já veio mais umas mudanças na minha mente, eu falei, Jesus, misericórdia de mim, não é? Porque administrar mudança não é fácil, não é verdade? Não é? Administrar mudança não é fácil. E um dos motivos que administrar mudança não é fácil, não é? É que a mudança gera desconforto na vida da maioria das pessoas, não é verdade? Não é? E quando gera desconforto, vem aquela má vontade, vem aquela indisposição, né? Vem aquela vontade maligna de dar uma criticada, não é verdade? Vem ou não vem? Não é? Então eu quero que, né, como seu pastor, né, te alertar dessas coisas para que você fique esperto, né, nessas situações aí. Então, em função disso, eu quero fazer um pedido, eu como seu pastor, um pedido para os jovens, né, de 30 anos para baixo, de estar se dispondo a estar na célula que nós vamos organizar, que será liderado pelo Fábio e pela Adri. Vamos organizar isso aí durante agora, essa próxima semana, talvez a outra, o tempo que for preciso, para a gente conseguir organizar essa liderança de jovens, né? Ah, pastor, eu estou bem na célula que eu estou, e eu quero ficar lá, porque é melhor para mim, não é?
mas nós estamos aqui para fazer o que é melhor para a gente ou o que é melhor para o reino de Deus? Para o reino. Então eu peço a colaboração, claro que ninguém é obrigado, amém? Ninguém é obrigado a fazer isso, né? Nós vamos respeitar, como sempre, a sua decisão. Se Deus respeita a sua decisão, quem sou eu para não respeitar? Não é? Mas o meu desejo é que os jovens da nossa igreja se unam, não é, debaixo dessa liderança que Deus trouxe para cá, né, para que nós possamos aí fazer um bom trabalho com os jovens, amém? Então eu conto aí com a colaboração dos irmãos, eu conto com a dedicação dos irmãos. O Senhor já me deu uma palavra sobre os jovens, não é? Essa igreja vai crescer muito a partir dos jovens, não é? Não só a sede, mas todo o nosso campo missionário vai crescer muito a partir dos jovens, não é? E eu não quero que você receba isso como simplesmente uma estratégia humana, mas de todo o meu coração eu creio que é algo de Deus para a nossa vida, amém? Eu não tenho tempo aqui, né, até porque eu tenho que pregar, né, de dar os detalhes de tudo para você, mas se você tiver alguma dúvida, alguma resistência no coração, não se feche a isso, né, também não vai tirar a dúvida com quem não tem a resposta para te dar. Eu gostaria que você viesse até mim, principalmente os jovens, né, viesse até mim e missionário, me explica, eu não estou entendendo se isso é de Deus, se não é de Deus. Eu vou ter toda a disposição e a alegria em poder compartilhar com você, em detalhes, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Eu quero então chamá-los aqui à frente, o Fábio e a Adri. Vamos orar por eles, não é? Estabelecendo eles como líderes da rede de jovens, amém? Eu tenho certeza que vai ser um tempo, não é, maravilhoso de Deus na vida deles e também na vida de toda a igreja, amém? Não é? Todas as mudanças de liderança que nós temos feito esse ano, pode ficar mais aqui, ó, tem me gerado alegria por dois motivos, não é? Eu tenho visto os líderes alegres e eu tenho visto os irmãos alegres, né? A primeira mudança que nós fizemos esse ano foi com o Fábio e a Vanessa, agora foram consagrados esse ano, então pastor Fábio, pastora Vanessa, eles foram para Mandirituba. Meu irmão, e eu me alegro em ver a alegria deles lá. Eu até brinco com eles às vezes, eu falo assim, vocês não querem voltar lá para a sede? Eu falo, não, tá bom. Não é? A vida deles mudou em eles ter aceitado esse chamado, não é? O Fábio está melhor, a Vanessa tem rompido os limites, não é? Isso fez bem não só para eles como casal, mas fez bem para a família deles, não é? A Isa está cada vez mais envolvida na obra, a Gabi cada vez envolvida na obra. Essa semana lá pregou dízimo e oferta na igreja. Eu estou vendo a alegria deles de ver o que Deus está fazendo na vida deles lá, não é? Mas também estou alegre por ver a igreja lá, não é? Essa próxima quinta-feira eu vou estar lá com eles, né? Eu já vou logo no início da tarde, porque eu vou periodicamente lá para fazer aconselhamento com os irmãos, para ajudar os pastores da igreja lá a pastorear a igreja. Esse é das minhas funções como superintendente, não é? E como eu tenho visto a alegria do povo lá, como eu tenho visto o povo, não é, sendo curado, sendo pastoreado, não é? Porque eu sei como que eu formei o Fábio e a Vanessa, e eu me alegro em ver que eles estão dando de graça para aquele povo aquilo que de graça eles receberam, não só de mim, mas de muitos aqui, através da sede. E essa é uma das funções da sede, né? Tem gente que fica, pastor, não é justo, porque é a sede. Pois é, irmãos, você tem o privilégio de ser um membro da sede, e você tem o ônus também de ser um membro da sede, não é verdade? Daqui nós damos suporte, não só para nós, mas para as igrejas que estão debaixo do campo, né? Tenho visto isso na vida do pastor Marquinhos. Quinta-feira, foi quinta-feira agora? Quinta-feira fiz o meu primeiro aconselhamento com eles, depois de enviá-los para Colombo, não é? E o que eu ouvi deles alegrou meu coração, né, de ver eles como um casal alegres, felizes, dispostos, sendo inspirados por Deus. E também o que tenho falado com os irmãos que ficaram lá na ICB Colombo, porque ela foi dividida, infelizmente, tenho visto a alegria, a esperança, não é assim, e a disposição deles de servir o Senhor e fazer a obra de Deus.
Então eu já tenho visto assim na minha mente, não é, coisas grandes para ICB Colombo até o final desse ano. Isso tem alegrado o meu coração, amém? E eu tenho certeza, irmãos, né, que essa nossa decisão aqui de colocar o Fábio, como é que é? Oi? Paganardi, não aprendi a falar o sobrenome dele direito. Fábio Paganardi e a Adri Paganardi, né? Tem que pagar as coisas, viu? Tá pagando? Tá pagando. Eu tenho certeza que isso vai ser algo bom para eles, bom para a família deles, não é? Né? As filhas e o filhinho deles, o Rael, a Vitória e a Eloá. Eu já sou muito grato ao Fábio que ele trouxe a Vitória para a sede. Vitória está com a gente, né? A Vitória está aqui, ó. A Maria Vitória, amém? Brincando, mas eles representam espiritualmente isso para nós, não é? Eu tenho, desde quem é mais antigo aqui, desde que, não é, o Robson caiu como líder de jovens em função do pecado, eu tenho orado a Deus para Deus levantar os jovens aqui, e até então não tínhamos até pessoas que eu tenho convicção do chamado, mas que não tinham disposição para dizer o sim que é preciso, e agora o Senhor então nos presenteia. Eu recebo eles aqui como um presente para a nossa congregação. Eu gostaria que vocês também recebessem eles aqui como um presente para a nossa congregação, amém? Então vamos orar a eles hoje, consagrando eles. Cadê o óleo? Tira o boné escabelado, meu filho. Meu irmão, por que esses caras de jovens têm cabelo esquisito, né, meu irmão? Sei por quê, né? Amém. Extensão para cá, então vamos orar, consagrando eles para esse ofício, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida do Fábio, pela vida da Adri, Pai. Como falei aqui para os irmãos, eu recebo eles aqui como um presente do Senhor, como provisão do Senhor, Pai. Porque tenho orado, e o Senhor sabe disso, há algum tempo, há anos já, para que o Senhor levantasse um trabalhador para a rede de jovens. E o Senhor, Pai, traz este casal até nós, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida deles, Pai. E hoje aqui diante dos irmãos, Senhor, e com a unção do óleo sagrado, Pai, eu consagro o Fábio e eu consagro a Adri, Pai, como líderes da rede de jovens da ICB Sede, Pai. E também como líder, Senhor, de uma liderança de jovens, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor dê graça a eles, Pai, para que façam um trabalho com graça, Pai. E que o Senhor dê graça a cada um de nós, como membros dessa igreja, Pai, para recebê-los com graça, Pai, e para ajudá-los com toda a graça que vem do Senhor, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meu filho, mais uma vez, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Minha filha, mais uma vez, seja bem-vinda. Agora como líder, né? Eu não recebi como membro, agora como líder. Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia. Logo, logo teremos mais orações. Deus está colocando umas coisas, meu irmão, no nosso coração, entendeu? Mas, tipo assim, não dá para resolver tudo numa ou 2 semanas. Tem que deixar Deus agir, não é verdade? Não é? Logo, logo teremos aí uma nova rede na igreja, amém? Porque a gente tem que jogar essas redes no mar, tem ou não tem? Para pescar esses peixes que estão perdidos aí, amém? Vamos orar então para Deus falar conosco. Você que sentou, mais uma vez, fica de pé. Que eu tenho que pregar a mensagem para vocês, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor tem nos conduzido segundo a tua vontade, Pai, e isso traz para nós alegria e traz para nós a esperança que é contra toda a esperança, Senhor, que os nossos olhos podem ver, Senhor. É a esperança que é em esperança crer contra a esperança, Senhor. Essa é a máxima expressão da nossa fé. E nós nos alegramos com isso, Pai. Colocamos em tuas mãos esse momento de compartilhar a palavra. Pai, dá-me graça para falar aos teus filhos segundo a tua vontade,
e dá a eles graça para ouvirem a pregação do Evangelho segundo a tua vontade, Pai, fazendo sempre da tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar agora em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje nós começamos uma série de mensagens que foi algo que o Senhor inspirou o nosso apóstolo Gil de Oliveira. Para quem não sabe, né, o apóstolo Gil de Oliveira, ele é o líder máximo entre os homens da nossa denominação, ele é o apóstolo da nossa igreja, ele substituiu o apóstolo Jair. Quando nós tivemos no dia que nós tivemos a nossa pré-conferência em Colombo, naquele dia ele havia convocado, no início da tarde, uma reunião com o superintendente, uma reunião online, não é? Uma reunião pelo Meet, pelo Google Meet. Ele convocou uma reunião extraordinária com os superintendentes para compartilhar conosco algo que o Senhor havia colocado no coração dele, não é? E todos nós recebemos isso no nosso coração, como líderes de campos missionários, não é? Como uma direção de fato dada por Deus, porque houve testificação no coração da maioria dos irmãos, não é? Depois que ele explicou o que Deus tinha colocado para ele, ele pediu para cada líder de cada região falar expressar o que pensava sobre essa direção que Deus havia dado a ele, né? Porque não dá para todo superintendente falar, porque senão ia demorar a tarde inteira. Aí eu, como um dos líderes da região do sul do Brasil, tive a oportunidade de falar, e realmente o Senhor já havia testificado no meu coração. Eu estava orando a Deus, buscando uma direção, e essa direção veio através da vida do nosso apóstolo, amém? Então nós vamos começar uma série de mensagens com o objetivo de nós prepararmos encerrarmos o ano de 2023 com um grande batismo no dia 10 de dezembro, amém? Todas as ICBs do Brasil e do mundo, não é? Vão entrar nesse direcionamento apostólico para prepararmos um grande batismo para o dia 10 de dezembro, amém? Então será um momento histórico na ICB, e você tem o privilégio de fazer parte desse momento, amém? E nós vamos então começar uma série de mensagens, né, intitulada como Movendo-se por Compaixão. Repita comigo: movendo-se por compaixão, amém? E hoje eu quero, aqui nesse tempo que nos resta, né, a partir da palavra do Senhor, mostrar para vocês o porquê é importante nós, como igreja, decidirmos nos mover por compaixão, amém? O texto base está lá em Mateus 9, 36, do 36 ao 34, na Almeida Revista e Corrigida. Mateus 9, 36, 34, coloca para nós aí. Mateus 9, do 36 ao 38, desculpa. Mateus 9, do 36 ao 34 não dá, né? Tem que voltar, né? É do 36 ao 38, isso mesmo, diz assim, ó: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, ela tem perdido os tempos de colheita, não é? Eu sei que a maioria de nós aqui não tem essa experiência, não é, de plantar, regar, esperar que cresça e colha, não é? Mas todos nós somos beneficiados por um setor da nossa economia do Brasil, que é o principal setor da nossa economia, que é o agro, não é verdade? Não é? O agro, ele
planta e colhe e também cria, né, os bichos lá para a gente, né, se alimentar deles, né? Se não fosse isso, não é, a gente estaria enrolado, não é? Então, um país, né, uma sociedade, para ser bem estruturada, ela precisa ter segurança, pelo menos em 4 áreas da vida dela. Ela precisa ter segurança alimentar, né? E o que dá isso é essa atividade de plantar e colher, né? Aquilo que se planta e se colhe, e os animais, né? Que a gente tem, como é que é o nome? A pecuária, né? A agricultura e a pecuária, né? Uma nação também, uma sociedade, precisa ter segurança jurídica, segurança nas leis, senão, né, a gente não consegue desenvolver, né? Uma sociedade precisa ter segurança econômica, né? Ou seja, né, uma sociedade que provê a condição do seu cidadão prosperar naturalmente, de ter estudo, né, entendeu? E um país também precisa ter aquela segurança que é a segurança contra a violência, né? Entendeu? Se não tiver esses 4 pilares aí, uma sociedade não se desenvolve bem, não é? E uma das seguranças que nós temos que ter na nossa vida humana é a segurança alimentar, né? A segurança de provisão, e isso se dá a partir da dinâmica de plantar e de colher. Amém? Uma igreja, né, a nação santa, porque nós somos uma nação santa, somos ou não somos? Não é? Nós somos uma nação santa, nós também temos pilares, né, que nos sustentam como uma nação santa, como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E como tudo que acontece no mundo natural é sombra do que acontece no mundo espiritual, nós podemos, através da dinâmica da criação de Deus, nós podemos discernir aquilo que também é importante espiritualmente, não é verdade? Por que essas 4 seguranças são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade? Por quê? Porque assim Deus estabeleceu nas Escrituras Sagradas, não é? Quando nós temos que olhar para o Antigo Testamento como um modelo de nação, e nós temos que olhar para o Novo Testamento como modelo de igreja, porque o Antigo Testamento, ele é a história de Deus agindo na terra para estabelecer uma nação, não é verdade? E depois, Deus agindo a partir dessa nação. Então ali estão todas as leis, não é? Todas as bases que o Senhor estabeleceu para que uma sociedade, seja ela qual for, seja boa. E se você estudar a Bíblia, você vai encontrar ali, né, que o povo precisa de segurança alimentar, segurança nas leis, agora no caso das leis divinas, não é verdade? Não é? Moisés, a partir do decálogo, estabeleceu, né, leis que eram inegociáveis, não é? O povo tinha que ter a condição de crescer, multiplicar e prosperar, e o povo também tinha que ter segurança, não é verdade? Não podia ter medo de ser na rua e roubar o que é deles, você está me entendendo? Não é? Ferir os seus, né? Então, são as 4 bases, mas aí na nova aliança, né, no Novo Testamento, Deus então, ele estabelece leis para, né, implantar a igreja dele na terra, e assim como ele estabeleceu uma nação santa, e agir através dessa nação santa, a partir de Cristo, então ele estabelece a sua igreja, e agora ele vai agir a partir da sua igreja, não é? E aquilo que se aplicava fisicamente, naturalmente, no contexto de uma nação, de um povo, agora se aplica espiritualmente na igreja, que é o corpo de Cristo, amém? Nós não formamos um corpo físico, nós não somos um no aspecto físico, não é verdade? Não é? Mas nós somos um no aspecto espiritual, amém? E essa nação santa, não é? A igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, ela também tem que se estabelecer dentro dessas 4 seguranças, amém? Nós temos que ter a segurança gerada pela dinâmica de plantar e colher, amém? Nós temos que ter a segurança
não é? De pessoas sendo instruídas, edificadas com base na lei de Deus, na palavra de Deus, não é verdade? Hoje tem tanto tipo de pregação, tantas coisas que o sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Quantas ovelhas perdidas, feridas, não é? Mal direcionadas por pessoas que exercem uma posição como a minha, mas que na verdade elas estão mais interessadas no seu interesse próprio, não é? São os falsos mestres, os falsos pastores, os lobos em pele de ovelha. A Bíblia, né, nos dá um grande alerta sobre isso. Eu até preguei sobre isso, né? Entendeu? Isso, um falso pastor, um falso mestre só tem espaço aonde há falsas ovelhas, né? Que aceitam aquilo que o falso diz. A Bíblia diz isso cresceria muito nos últimos tempos, em função das dificuldades que o mundo traria, e nós vemos que o mundo cada vez mais quer te tirar o teu tempo que você deveria devotar a Deus, não é verdade? Então, em função disso, a Bíblia diz que muitas pessoas não dariam mais ouvidos à sã doutrina e procurariam para si mestres que falassem para elas aquilo que elas gostam de ouvir, não é verdade? E hoje, meu irmão, tem aí um menu de igreja. Eu quero ouvir tal tipo de mensagem. Você tem um tanto de igreja que prega esse tipo de mensagem. Eu quero ouvir outro tipo de mensagem. Não, tem um tanto de igreja, não é, que prega esse tipo de mensagem. Não, mas eu quero ver aquele outro tipo de mensagem. Você está me entendendo? Não é? E cada vez tem se multiplicado mais. Hoje tem as igrejas, até as igrejas chamadas igrejas inclusivas, né? Que você vai ouvir lá que se você tem um desvio na sua sexualidade, é porque Deus te fez assim, e Deus te aceita do jeito que você é. Amém? Não está escrito na Bíblia que Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Está escrito na Bíblia que Ele manda a gente vir do jeito que a gente está. Mas por que Ele manda você vir? Porque Ele quer trabalhar a fim de que você se torne aceitável. Ele quer te justificar pela fé. Amém? Aí sim, depois, né, você deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser amigo do Senhor, não é verdade? Então nós precisamos dessa segurança, né, que a gente pode traduzir como segurança jurídica, que seria você ter a segurança que você está sendo instruído nas leis. Amém? Eu não tenho medo de dizer para vocês, irmãos, leiam a Bíblia. Acho que eu sou até chato nisso às vezes, né? Vem missionário de novo, como é que está lindo. Eu não tenho medo, né? Se eu ensinasse para você coisas que não são bíblicas, eu teria medo de você ler a Bíblia, porque eu pensava, rapaz, esse irmão vai ler a Bíblia, e ele vai descobrir que eu estou pregando heresia. Não, muito pelo contrário, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai facilitar o meu trabalho, de te instruir segundo as Escrituras. Então leia a Bíblia, leia ela de manhã, de tarde e de noite, não é? Então, nós precisamos, né, dessas 4 bases aí, e uma das bases que nós precisamos é a segurança espiritual gerada quando nós entramos nessa dinâmica, né, de semear e colher. Só que a igreja, ela tem perdido o seu tempo de colheita, e quando nós perdemos o tempo da colheita, o que acontece com a colheita? Estraga, se perde. Se perde por quê? Porque estraga. Só que nós, como igreja, não estamos falando de uva, não estamos falando de trigo, não estamos falando de maçã. Nós estamos falando de quê? De gente. Se eu perco o tempo da colheita do trigo, se eu perco o tempo da colheita do milho, o trigo e o milho vão estragar. Se eu perco o tempo da colheita da uva, né, que é muito sensível, né, e o Senhor compara a igreja a uma videira, se passar muito tempo com o leite da uva, estraga rápido, sim ou não? Então, ele nos mostra através dessa imagem que o tempo da colheita para a igreja ainda é muito mais importante, porque o fruto dela é um fruto sensível. Depois que passou do ponto, ele estraga rápido. Eu acho que a uva, que tem muita água também, né? Por ter muita água, né, estraga rápido, né? E a igreja, então, por ter perdido o tempo da colheita, essa colheita está se estragando, e essa colheita são almas, essa colheita são pessoas,
Então pessoas estão se estragando. E é por isso que cada vez mais, pela ineficiência da nossa colheita, porque estamos deixando o que foi produzido estragar, porque os campos já estão brancos para a colheita, Jesus disse, não é? É por isso que, por exemplo, não é? As penitenciárias estão cada vez mais cheias. O que significa penitenciária cheia? Você pode olhar para um lado social. Não, a violência, porque não sei o quê, porque o pessoal não tem segurança alimentar, não tem segurança jurídica. Qual outra segurança que eu falei mesmo? Não tem segurança de desenvolvimento, não tem a segurança de poder sair de casa e saber que não vai ser assaltado, ou que a casa vai ser roubada, né? Então essas inseguranças aí levam as pessoas, né, para marginalização, e elas são obrigadas a se envolver com violência. Não é verdade? A gente pode olhar para o lado social disso, não é? Mas o lado social é a causa. Existe um efeito, um motivo, não é? Então, desculpa, né? O lado social é o efeito, não é a causa. O que tem causado isso, meu irmão? O que representa penitenciária cada vez mais lotada de gente? Uma colheita que era designada a igreja, que está se estragando. O que representa os centros de recuperação, não é? Temos aqui o nosso irmão Tavares, que tem o chamado para trabalhar com o centro de recuperação, né? O que mostra cada vez o centro de recuperação mais cheio e cada vez mais gente procurando, pessoas ali com problema de álcool, com problema de drogas. Cara, o que esse dado evidencia para nós como igreja? Estamos deixando a colheita estragar, não estamos colhendo. Cada dia aumenta mais o número de moradores de rua, de pedinte, de pessoas que estão aí marginalizadas, não é verdade? Marginalizadas por traumas familiares, entendeu? Marginalizadas por problemas diversos que levam elas ao vício, né? Cada dia tem mais gente na rua. Não sei se você anda pela rua, se você percebe isso. Cada vez é mais gente trabalhando nos sinais de trânsito, pedindo nos sinais de trânsito. Cada vez é mais pessoas dormindo nas ruas, né? Ontem, hoje é domingo, né? Ontem foi sábado. Ontem de manhã cedinho, eu fui levar a Kombi para a gente arrumar a suspensão, né? A semana agora a gente vai trocar os pneus dela, que os pneus dela já estão bons, né? Ô Getúlio, tá bom o pneu, né? Você olhar o pneu da Kombi ali, você ora por aquela Kombi ali. Entendeu? Então acho que semana vai trocar o pneu dela, mas eu precisava arrumar a suspensão dela para dar alinhamento, para não comer o pneu. Aí fui levar de manhã cedinho no mecânico, até porque à noite a gente ia lá para Tamandaré. Quando eu passei pela praça ali, que a minha casa perto da Praça Esmeralda aqui, eu vi um cara dormindo ali, eu não tinha visto ninguém dormindo ali. Eu falei, rapaz, já tem um, e onde tem um, daqui a pouco aparece mais um, já 2, daqui a pouco já 3, depois já tem uma comunidade ali. Você está me entendendo? Está aumentando cada vez mais o número de moradores de rua, de pessoas marginalizadas. O que representa isso? A colheita está estragando. Cada vez mais vidas se estragam. E o que são vidas? Vidas são a nossa colheita. Repita comigo assim, fala assim, vidas são a nossa colheita. Irmãos, isso é uma tragédia. É uma tragédia porque priva o mundo da salvação e priva a igreja da sua colheita. Olha só. A salvação é importante para o mundo? Sim. Então, o que substitui a salvação no mundo? Nada. De todas as coisas que o mundo precisa, a salvação é a mais importante delas. Não é verdade? Mas como não bastasse já privar o mundo da salvação, ainda nos priva da nossa colheita. Irmãos, aonde não há colheita, não há desenvolvimento. Concorda comigo? A Bíblia diz lá em Efésios 4, 20 e alguma coisa,
20, coloca no Efésios 4:11, eu acho. Coloca para nós Efésios 4:11. Não, então bota lá no 15. 17. Não. 19. Está por aí. Rapaz, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Peraí. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Não é abrir mais, agora é acessar, né? Efésios 4. 16. Diz assim, coloca na NTLH, por favor. A ele quem faça com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se por meio do amor. Irmão, qual é o precursor do crescimento e do desenvolvimento da igreja? Colheita. Não é verdade? Se nós colhermos, nós como igreja vamos crescer. Amém? E se nós colhermos, nós como igreja vamos nos desenvolver. Você está me entendendo? Não é? Por que nós vamos desenvolver? Digamos aqui, olha só, se vir mais gente aqui para a igreja, mais gente, a gente vai crescer, sim ou não? Isso é bom ou ruim? Bom por quê? Porque a gente cresceu? Não, só por isso. Mas bom porque tem menos gente que está sendo perdida, não é verdade? Isso é o coração do Senhor. Mas também vai dar oportunidade para o Rodrigo, por exemplo, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Vai ou não vai? Vai. Só para o Rodrigo? Para todo mundo, para quem quiser. Sim ou não? Né? Por que eu fui desenvolvido espiritualmente? Que eu comecei a cuidar de gente, que eu comecei a ajudar as pessoas. O Senhor foi me usando, foi me dando experiência, e aquilo foi me dando crescimento. Você está me entendendo? Eu tive, quando eu comecei a cuidar de gente, a necessidade que eu tinha de orar aumentou. Quando eu comecei a cuidar de gente, a necessidade que eu tinha de conhecer a Escritura aumentou. Quando eu comecei a cuidar de gente, a necessidade que eu tinha de estar separado do mal aumentou. Você está me entendendo? Agora, quem não cuida de ninguém, as suas necessidades espirituais são pequenas. Precisa, na verdade, espiritualmente pouca coisa. Então, quando nós escolhemos, o corpo cresce, porque o número de pessoas aumenta e se desenvolve, porque mais pessoas têm oportunidade de servir. E é servindo que nós crescemos. Não é verdade? Não é? Então, nós não podemos privar o mundo da salvação, porque senão muitas pessoas vão para o inferno. E não podemos privar a igreja da colheita, porque senão não crescemos e não nos desenvolvemos espiritualmente. E tem uma lei espiritual que nós conseguimos ver nos contextos bíblicos, que diz o seguinte, né? Isso não está escrito num versículo, mas isso está espalhado por diversos contextos da Escritura Sagrada. Quando eu não estou disposto, quando eu não valorizo, aquilo que é importante para Deus, aquilo que tem valor para Deus, Deus não libera sobre a minha vida aquilo que tem valor para mim. Por quê? Porque quando eu não dou valor para aquilo que de fato tem mais valor, eu não estou apto para receber o que Deus tem para mim. Porque Deus não lança pérola aos porcos. O que é a pérola? É algo que de fato é importante. É algo que é um tesouro, é o que tem valor. E o que representa o porco? Representa um animal, um ser
que não consegue dar valor aos tesouros. Então tem coisas que para o reino de Deus tem muito valor. Tem coisas que para o reino de Deus são muito importantes. Amém? E se eu sou uma pessoa que sou espiritualmente incapaz de reconhecer o valor que as coisas têm para o Senhor, Ele está dizendo que não vai dar para mim o que tem valor. Você está me entendendo? Meu irmão, e vidas para Deus têm valor. Não está escrito que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não está. Tá bom? Mas isso não quer dizer que uma vida para Deus não tem valor. Tem valor. Tanto que Ele deu o seu único filho com o grande objetivo de dar a oportunidade das pessoas crerem nele, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Então, quando eu não dou valor para o que de fato tem valor, ou seja, Deus não vai lançar na minha vida aquilo que tem valor. Você está entendendo? Por exemplo, tem um texto lá em Provérbios 22:1, que é uma das bases da prosperidade que vem de Deus. Você pode prosperar por diversos caminhos. Deus tem só um caminho para a sua prosperidade, amém? Mas o mundo, ele te oferece vários caminhos. Você pode prosperar de forma lícita nos padrões do mundo, e você pode prosperar de forma ilícita nos padrões do mundo. Você pode acumular riquezas, pode acumular dinheiro, pode ou não pode? Não é? Existem diferenças, não é? Dos caminhos do mundo para o caminho de Deus. Você está entendendo? Mas o caminho de Deus tem balizas, e uma das balizas está lá em Provérbios 22:1, na Almeida Revista Atualizada, diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. Amém? Então, o tripé de uma vida próspera é honra a pai e mãe e autoridade. Amém? É o valor ao bom nome e é a lei da mordomia. A mordomia fala que nada é nosso, tudo é de Deus. Amém? E Provérbios fala desse valor ao bom nome. Agora deixa eu perguntar para as pessoas, o que as pessoas valorizam mais? As riquezas ou o bom nome? O ser estimado ou a prata e o ouro? O que as pessoas valorizam mais? No mundo tem mais gente rica ou mais gente endividada? No mundo tem mais gente rica ou mais gente endividada? Isso mostra que as pessoas valorizam mais a riqueza do que o bom nome. Porque naquele desejo de ter, elas não conseguem esperar para ter. E porque não conseguem esperar para ter, elas sujam o seu nome. Não é só no Serasa, não. É no reino dos céus também. Você está me entendendo? Isso é uma tragédia. Então Deus olha para você e fala assim, se você não valoriza o que para mim é importante, o bom nome para mim é importante, eu não vou deixar você colher aquilo que para você é importante. No reino dos céus, o ouro e a prata não são importantes, tanto que servirão de calçamento, sim ou não? Mas o seu nome é importante. Se você zelar pelo seu nome, e para ele isso é importante, porque você o representa, você é um embaixador, amém? Ele vai te dar aquilo que lá no reino dos céus ele tem de sobra, e ele usa como calçamento. Tem um monte lá, sendo usado no calçamento da Nova Jerusalém. Ela está sendo preparada para descer do céu. Logo, logo ela vai ficar pronta. Se é que já não está, né? Você está entendendo? Então, assim, se nós valorizamos o bom nome, e ser estimado, Deus não dá o resto que a gente quer colher, amém? Então, se não estamos dispostos a fazermos as colheitas que são importantes para Deus, não estamos aprovados para fazermos as colheitas
que nos interessa. Essa é uma grande realidade, não é? Se o Senhor tem visto a gente deixar a principal colheita estragar e ir para esses depósitos de colheita estragada, tem muita colheita sua retida aí, que você não recebe. Você não recebe dons, que quem não colhe não se desenvolve, não é verdade? Né? Você não recebe provisão, você não recebe direção, porque você não está caminhando na direção que Deus quer para você. Deus vai te direcionar para quê? Então, a colheita é importante, porque a colheita, assim como ela é uma base que dá uma segurança para uma sociedade, a colheita estabelece uma base espiritual que gera uma segurança espiritual para a nossa vida. Amém? Então, essa realidade priva o mundo da salvação e priva a igreja das colheitas que farão dela uma igreja bem-aventurada. Deus quer um mundo salvo e uma igreja bem-aventurada. O que gera um mundo salvo? Uma igreja que colhe. E o que gera uma igreja bem-aventurada? Uma igreja que colhe. E quem é a igreja aqui? Nós somos essa igreja, não é verdade? Então, uma igreja que colhe, ela, por levar a salvação para o mundo, ela se torna bem-aventurada. Então, nós podemos, assim, fazer uma equação bem simples aqui, não é? A bem-aventurança da igreja é diretamente proporcional ou é igual à colheita que ela faz no mundo. Quem quer ser bem-aventurado aqui? Como crente. Quem quer ser bem-aventurado como crente, como discípulo? Quem quer ser bem-aventurado no chamado que Deus deu para você, no seu ministério, no serviço que Deus deu para você fazer? Quem quer? Rapaz, tem que colher, porque é diretamente proporcional. Você está me entendendo? Faça uma pesquisa das igrejas que você considera bem-aventuradas, entendeu? E vê como é que é o trabalho de colheita delas. Nós precisamos colher. Amém? Em Atos 20, 35, na Almeida Revista Atualizada, fala assim, ó: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Nós queremos, dentro desse contexto aqui, irmãos, olha aqui para mim, nós queremos receber as pessoas ou levar a salvação. O que nós queremos? Porque se nós não mudarmos a forma de pensar, nós não vamos fazer a colheita. É claro, irmãos, que a gente quer que a igreja encha, quer ou não quer? Que as células enchem. Mas nós queremos isso porque nós queremos receber as pessoas ou porque nós queremos dar a salvação para elas. Embora as duas ações possam trazer pessoas para a igreja, Deus só abençoa uma delas. Nós queremos que a igreja cresça para nós sentir bem, ou nós queremos, ou nós nos importamos com as almas perdidas aí fora e nós queremos levar a boa notícia da salvação. Em geral, a maioria dos crentes quer que as pessoas venham fazer parte do corpo de Cristo, mas eles não estão interessados em dar a boa notícia da salvação para elas, não é? Em geral, as pessoas convidam para vir na igreja, mas não anunciam a boa notícia da salvação. Você está me entendendo? Então nós precisamos, irmãos, nos mover por compaixão, porque olha que interessante aqui, né? O Senhor fez um pedido ali em Mateus 9:38, na Almeida Revista Corrigida. Ele fala assim, ó: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a colheita. Mas esse pedido aqui, que ele fez para os discípulos, olha, irmãos, entenda uma coisa, você poucas vezes vai ver Jesus fazendo um pedido de oração.
E essa é uma delas. Dificilmente você vai encontrar um momento onde Jesus chega diante da igreja, dos seus discípulos, e pede: eu preciso que vocês orem por tal motivo. E eu não sei como você entende isso, não é? Mas se um dia eu me mover em pedir oração para vocês, para alguma coisa, eu não tenho muito esse costume de pedir oração pelos outros, para que os outros orem, até porque eu oro, não é? E geralmente eu oro, Deus responde. Mas tem momentos que é algo tão importante, que a gente precisa da sinergia da união da fé. Não é verdade? E se um dia, toda vez que você me ouvir pedindo uma oração para você, irmão, entenda que aquilo ali é um negócio que é importante. Em função da consciência espiritual que eu tenho. Agora imagina a consciência espiritual de Jesus. Por isso que era mais difícil ainda ele pedir oração. E quando ele pedia, meu irmão, é porque o negócio era importante mesmo. E essa aqui é uma das poucas vezes, se não a única, né? Não quero dizer, eu acho que é a única porque eu não estou me lembrando de outro momento, né? Mas se não é a única, é uma das poucas vezes que nós vemos Jesus fazendo um pedido de oração. Rapaz, agora entenda uma coisa, meu irmão. Imagina você decidir responder esse pedido de oração de Jesus. Ou melhor, meu irmão, melhor. Porque melhor não é quem ajuda a gente a orar. O melhor é a resposta da oração. Imagina você decidir ser a resposta dessa oração. Rapaz, tenho certeza que a dinâmica da sua vida com o Senhor vai começar a mudar. Você vai entrar em um outro nível com o Senhor. Você está entendendo? Então ele pede, né? Mas olha o que motivou ele a fazer esse pedido de oração. Verso 36, coloca para nós ali. E ele diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão. O que levou ele a fazer esse pedido de oração? Ele viu a multidão. Ele viu as pessoas perdidas. Ele viu as pessoas sofrendo como ovelhas que não tinham pastores. E aquilo gerou uma grande compaixão, ou seja, ele se importou muito com aquelas pessoas. Ele se condoeu muito com aquelas pessoas. Ele foi conduzido por grande misericórdia para com aquelas pessoas, meu irmão, e ele fez esse pedido de oração. Gente, a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação. Quem é o dono da plantação? Que envie mais trabalhadores. E aí, meu irmão, você não vai ser só uma resposta de uma oração. Você vai ser uma resposta de Deus à oração do justo. A oração do justo. Isso é muito importante. Então, é preciso, para você responder essa oração, que você decida começar a se mover por compaixão. Porque se o que gerou o pedido dessa oração foi a compaixão, o que vai despertar a gente para ser a resposta dessa oração? Senão a mesma compaixão que inspirou Jesus. Eu quero dar um exercício para a gente encerrar essa mensagem de hoje. Essa semana, se você puder, se não for muito difícil para você, se você sim arrumar um tempo na sua agenda, não é? Se você sim não tiver, ocupado com tantas coisas que não são pérola para o reino dos céus, eu quero que você arrume um lugar na sua agenda. Você percebeu que eu estou sendo sarcástico, sim ou não? Ah, beleza. Não é? Que você, durante a sua rotina diária, de ir para o trabalho, né? Não sei como é que você vai, no ônibus, no carro, no trânsito,
quando você estiver trabalhando com as pessoas, gente, olhe para as pessoas e pergunte para o Espírito Santo: Senhor, como é que elas estão? Tente ver elas, não da forma normal que você vê, mas tente olhar para elas, sabendo que por estar longe de Deus, elas estão perdidas. Quantas pessoas, meu irmão, com problema de casamento em casa, que precisam de socorro, e você está lá do lado, mas não consegue perceber. Pessoas que estão com problema com o filho, problema de doença, né? Pessoas às vezes que não conseguem dormir, que têm insônia, que tem um demônio perturbando ela, meu irmão. Né? E você pode fazer alguma coisa, mas para isso, primeiro tem que ser despertado em você essa compaixão pelas pessoas, para que nós possamos tornar uma igreja que se move por compaixão. Nós vemos que as grandes ações de Jesus, aquelas que mais nos impressionam na Bíblia, eram movidas por dois tipos de sentimento. Quantos? O que vai aparecer em maior número na Bíblia é você ver Jesus se movendo por compaixão. Você vai ver ele fazendo coisas que nos impressionam. Até hoje, mesmo que a gente já lê a Bíblia todo dia. E você vai ver ele se movendo pelo zelo a Deus e as coisas relacionadas a Deus. Duas coisas moviam ele: compaixão pelas pessoas e zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Jesus fez coisas inimagináveis, movido pela compaixão. Jesus, ele fez coisas inimagináveis, movido pelo zelo que ele tinha por Deus. E se nós nos movermos pela fé, pela compaixão, pelo zelo, ele diz que nós faremos obras ainda maiores do que a dele. Então, o meu conselho para você nessa semana é: mude a forma de você olhar para as pessoas e comece a olhar para as pessoas tentando ver o sofrimento delas, tentando ver as dificuldades delas, tentando ver os problemas que elas escondem atrás de um sorriso, que elas escondem atrás de um mau humor, atrás de uma rebeldia, um trauma, um abuso, que elas escondem atrás de uma rebeldia. Quantas pessoas que nós criticamos, que são pessoas assim, que nem diz a linguagem hoje, tóxicas, não é verdade? Mas que elas escondem um abuso, um trauma, um abandono, uma rejeição atrás daquelas coisas. Tem gente que escolhe com orgulho, tem gente que esconde, desculpa, com orgulho, tem gente que esconde seus traumas, querendo mostrar que é melhor que você, não é verdade? Aí você fica bravo com aquela pessoa, mas se Jesus estivesse em seu lugar, o que Jesus sentiria por ela? Compaixão. Porque o orgulho precede a queda e a altivez a destruição. Essa pessoa vai cair, essa pessoa vai ser destruída. Tenha compaixão dela. Tenha compaixão daquela pessoa rebelde, daquela pessoa que não gosta de obedecer norma. Essa pessoa tem um trauma na vida dela. Tem compaixão daquela pessoa sentimental, carente, porque ela esconde abandonos dentro da vida dela, ela sofre com isso. Mas você conhece um caminho. Você conhece um caminho. Você sabe o único que tem a solução para ela. E você pode olhar por trás daquela máscara, por trás daquela muralha de Jericó, por trás daquela atitude que às vezes se apresenta em você como um gigante Golias. Você pode olhar por trás dessa imagem aí e você vê uma pessoa que precisa do Senhor. Eu não digo nem para você falar nada essa semana, mas só olhe desse jeito para elas e peça para o Espírito Santo gerar compaixão em você, porque nós precisamos mover por compaixão. A compaixão é o precursor da salvação que Jesus leva para o mundo, e é o precursor do crescimento, do desenvolvimento da igreja,
porque não nos priva das nossas colheitas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor,